Fernanda, com 25 anos, me divorciei do meu marido, Leonardo, de 27, este ano, por conta de algumas falsas acusações. Sempre desconfiei que minha sogra estivesse envolvida nisso, mas minhas suspeitas só foram confirmadas devido a um erro dela há cerca de 6 meses. Na época, imaginei que Leonardo já soubesse da participação dela, mas, para minha surpresa, ele só descobriu recentemente e está em uma situação complicada. Leonardo e eu nos conhecemos desde a infância, pois vivíamos no mesmo bairro. Era um lugar conhecido por abrigar muitas famílias de baixa renda. Meus pais estavam passando por dificuldades financeiras, pois haviam perdido o emprego. Para economizar, se mudaram para lá comigo e minha irmã mais nova. A família de Leonardo já morava ali há bastante tempo. Sua mãe era envolvida com substâncias ilícitas e acabou sendo deixada pelos pais, obrigando Leonardo a cuidar dela sozinho. Seu pai biológico estava ausente. Leonardo era mais velho que eu na escola e um aluno brilhante. Ele sempre ajudava a mim e a minha irmã com os estudos, e em troca, eu o ajudava com tarefas e afazeres. Foi assim que nossas famílias começaram a perceber nossa amizade, que, com o tempo, se transformou em um relacionamento. Alguns anos depois, Leonardo se formou no ensino médio e foi para a faculdade, conseguindo cobrir parte dos custos com uma pequena herança deixada pelos avós, e o restante com uma bolsa de estudos. A mãe de Leonardo era ausente e enigmática. Ninguém sabia ao certo no que ela trabalhava, pois estava sempre viajando e nunca lhe dava qualquer tipo de apoio. Quando ele foi para a faculdade, ela sequer se despediu. Nos primeiros meses, Leonardo me ligava por vídeo de vez em quando, compartilhando como estava se adaptando à nova rotina. Mas, aos poucos, as ligações foram diminuindo. Eu fazia um esforço para manter o contato, mas notei que ele já não estava tão envolvido, então me afastei. Logo depois, recebi uma mensagem de texto dele terminando o relacionamento de forma abrupta. Foi difícil lidar com o fim de uma história tão longa, mas consegui seguir em frente, focando ainda mais nos estudos e em meus objetivos. Durante esse tempo, meus pais finalmente estabilizaram suas carreiras, e a situação financeira da nossa família melhorou consideravelmente. Eles conseguiram se firmar em empregos fixos, e após alguns anos, estávamos nos preparando para sair daquele bairro. A mãe de Leonardo, no entanto, continuava falando mal de nós pela vizinhança, espalhando boatos de que nossa família estava ganhando dinheiro de maneira ilícita. Após algumas discussões acaloradas com ela, meus pais decidiram apressar a mudança. 3 anos se passaram, e eu já estava cursando a faculdade quando fui convidada para moderar uma palestra com um jovem empreendedor de sucesso. Ao verificar a lista de convidados, fiquei surpresa ao ver que o palestrante era Leonardo. Durante a palestra, ele parecia confiante e bem-sucedido, o que despertou em mim uma mistura de surpresa e curiosidade. Ao final, ele me convidou para um café, e aproveitamos para conversar sobre tudo o que havia acontecido em nossas vidas desde então. Leonardo me contou que, após o casamento de sua mãe com um homem muito rico, ele foi adotado por esse padrasto, que também apoiou financeiramente seu negócio. Com esse apoio e seu próprio talento, Leonardo conseguiu expandir a empresa e alcançar um enorme sucesso. Ele se tornou um empresário bem-sucedido e acumulou uma fortuna considerável, o que o tornou um alvo de interesse da própria mãe, que via em sua riqueza uma forma de manter seu estilo de vida luxuoso. Durante nossa conversa, ele me perguntou sobre a minha trajetória profissional. Quando contei sobre meu portfólio e minhas conquistas, ele demonstrou interesse e sugeriu que trabalhássemos juntos. Na época, achei a oferta um tanto estranha, considerando o nosso histórico, e recusei inicialmente. Porém, após muita insistência, acabei aceitando. As coisas começaram a ir muito bem para mim profissionalmente, e, nos 6 meses seguintes, Leonardo e eu nos aproximamos ainda mais. Trabalhar juntos reforçou nossa conexão e trouxe à tona antigos sentimentos, o que nos levou a reconsiderar a relação. A crescente fortuna e o sucesso de Leonardo, no entanto, acabaram atraindo as ambições de sua mãe, que não mediria esforços para garantir seu controle sobre o dinheiro dele. Em uma noite, depois que todos os colegas de trabalho já haviam ido embora, ficamos sozinhos no escritório. Leonardo olhou para mim, respirou fundo e disse: "Eu preciso te dizer uma coisa, Fernanda.
Acho que cometi o maior erro da minha vida ao terminar com você naquela época. Fiquei surpresa e um pouco confusa com aquelas palavras, mas ele continuou. Eu sei que posso ter demorado para entender isso, mas não quero perder a chance de estar com você novamente. O que você acha de tentarmos de novo? Fui tomada por uma onda de emoções e, sorrindo, respondi. Leonardo, sim, vamos tentar. No dia seguinte, compartilhamos a notícia com nossos amigos e familiares, mas evitamos contar para a mãe dele, pois sabíamos que ela poderia reagir mal. Quando ela finalmente soube, ficou visivelmente insatisfeita, mas mantivemos nossa decisão. Ela organizou um almoço para nos conhecermos melhor, mas o encontro acabou sendo um desastre. Na frente de Leonardo, ela foi extremamente educada e amigável, mas, quando estávamos a sós, fez comentários maldosos sobre minha família, insinuando que éramos interesseiros e aproveitadores. Lembrei-a de que minha família e eu deixamos o bairro por nosso próprio esforço, sem precisar nos aliar a pessoas ricas para isso. Contei a Leonardo sobre os comentários da mãe dele, e ele pediu que eu ignorasse. Porém, nos meses que se seguiram, nossa relação começou a se desgastar, pois a mãe dele continuava enchendo seus ouvidos com acusações e insinuações contra mim, e ele parecia acreditar nelas cada vez mais. Pedi que ele confiasse em mim, se realmente quisesse que ficássemos juntos, mas as coisas foram se tornando cada vez mais difíceis, e nosso relacionamento passou a ser marcado por altos e baixos constantes. Depois de muitos altos e baixos, decidimos fugir e nos casamos em segredo. A mãe de Leonardo não ficou nada satisfeita por ter sido deixada de fora da cerimônia, mas manteve as aparências durante a recepção. Logo depois, compramos uma casa e começamos nossa vida de casados ali. Em um domingo, recebi uma ligação da minha irmã, pedindo ajuda financeira para iniciar seu negócio. Disse a ela que pensaria no assunto e desliguei. Leonardo, que havia ouvido a conversa, perguntou sobre o que estávamos falando. Expliquei que minha irmã precisava de um investimento para a nova startup, e ele imediatamente se ofereceu para cobrir o valor integral, dizendo que, agora, éramos uma família e deveríamos nos apoiar. Fiquei profundamente tocada pelo gesto e aceitei a ajuda dele. Nos meses seguintes, porém, o negócio da minha irmã não foi bem e acabou não prosperando. Leonardo começou a se preocupar com o investimento, e pouco a pouco, sua frustração passou a transparecer em seu comportamento, ficando cada vez mais distante e rude comigo em casa. As brigas começaram a surgir por pequenas coisas e com o tempo, paramos de nos falar para evitar mais discussões. A situação ficou ainda mais complicada quando ele esqueceu completamente nosso primeiro aniversário de casamento. Desanimada, decidi passar um tempo na casa dos meus pais. Leonardo e eu havíamos planejado uma pequena comemoração para o aniversário, com a presença da nossa família, e já havíamos organizado e pago tudo. Por isso, decidimos seguir com o evento, mantendo as aparências como anfitriões perfeitos. Durante a festa, recebi uma ligação da mãe de Leonardo. Ela, de forma direta, me sugeriu que eu arrumasse minhas malas, pois, segundo ela, havia encontrado a mulher perfeita para seu filho. Mantive a calma, pedi que ela se reconectasse com a realidade e encerrei a ligação. Claramente irritada, ela não gostou da minha resposta. Depois disso, tentei falar com Leonardo sobre a situação. Ele estava visivelmente alterado por conta de bebidas, e mesmo depois de eu tentar conversar, ele mal respondeu. No dia seguinte, a tensão entre nós estava tão evidente que até familiares mais distantes notaram que havia algo errado. Tentei conversar com ele novamente, mas Leonardo apenas deu de ombros e se afastou, preferindo me ignorar. Durante a reunião de família, Leonardo se levantou com um envelope nas mãos, afirmando que tinha provas de que eu o estava traindo. Fiquei chocada e confusa enquanto ele abria o envelope na frente de todos, revelando papéis de divórcio e algumas fotos inapropriadas, supostamente minhas com outro homem. Eu não conseguia entender como aquilo era possível, mas, mesmo assim, tentei explicar a Leonardo que aquelas imagens não eram verdadeiras. Ele, no entanto, se recusou a me ouvir e, na frente de todos, disse que deveria ter escutado a mãe dele desde o início e nunca se casado com uma família de aproveitadores. Sem conseguir processar tudo aquilo, aceitei a ajuda da minha irmã, que me levou de volta para a casa dos meus pais.
Lá, chorei muito, mostrando as fotos e tentando explicar que nunca havia traído Leonardo e que desconhecia a origem daquelas imagens. Mostrei as fotos a meus pais, e entre soluços, expliquei que não sabia como aquelas imagens tinham sido feitas e que nunca havia traído Leonardo. Meus pais e minha irmã me consolaram e, ao analisarem as fotos com calma, perceberam que as imagens pareciam claramente manipuladas. Finalmente, tudo começou a fazer sentido, e decidimos falar com Leonardo no dia seguinte para tentar esclarecer a situação. Na manhã seguinte, antes que minha irmã e eu pudéssemos sair para procurar Leonardo, ele apareceu na porta da casa dos meus pais. Por um breve momento, pensei que ele talvez tivesse sentido que algo estava errado, mas rapidamente fui desiludida. Ele apenas estava ali para me pressionar a assinar os papéis de divórcio o mais rápido possível. Nós dois nos sentamos, e eu, ainda tentando apelar para sua razão, expliquei que não havia traído ele e que as fotos pareciam claramente manipuladas, pois nem meu rosto estava visível com clareza nas imagens. Leonardo, no entanto, permaneceu irredutível e respondeu que, desde que viu aquelas fotos, havia perdido toda a confiança em mim e queria encerrar o casamento. Fiquei profundamente surpresa e tentei convencê-lo, mas ele parecia completamente convencido de que eu havia traído sua confiança. Leonardo me pressionou a assinar os documentos de divórcio o mais rápido possível, ameaçando abrir um processo contra minha irmã por fraude, alegando que ela teria roubado seu dinheiro, já que não havíamos formalizado um contrato sobre o investimento. Meu coração disparou, e pedi a ele que resolvêssemos a situação de outra forma, sem terminar nosso relacionamento. Mas ele estava determinado a encerrar tudo e saiu, deixando-me devastada. Mesmo arrasada, eu não queria criar mais problemas, especialmente por conta da posição social dele. Sem sequer revisar os papéis, assinei os documentos de divórcio. Pouco depois, descobri que estava grávida de 2 meses, e meu advogado aconselhou que eu solicitasse pensão alimentícia além da pensão temporária que Leonardo já havia acordado em me pagar. Ao sairmos do tribunal, Leonardo se aproximou de mim. Em vez de me parabenizar pela gravidez, ele disse friamente que estava feliz pelo término do nosso relacionamento, pois, segundo ele, minha família e eu éramos apenas aproveitadores. Fiquei profundamente magoada com sua atitude e preferi não responder. Com o tempo, Leonardo e eu passamos a manter uma relação mais civilizada e concordamos com a guarda compartilhada do nosso filho, o que ele aceitou. No entanto, sua mãe começou a exigir a custódia total da criança, insinuando que isso lhe daria acesso a mais dinheiro. Cansada da situação, enviei um e-mail a ela e a Leonardo, deixando claro que meu filho não estava à venda e que, se continuasse com o assédio, eu tomaria medidas legais. Ao ler o e-mail, Leonardo finalmente tomou uma atitude e ordenou que sua mãe se mantivesse distante. Apesar de saber que as fotos que causaram nosso rompimento eram falsas, eu não fazia ideia de quem poderia tê-las criado ou plantado, até que ouvi de um amigo de Leonardo que sua mãe estava tentando convencê-lo a se casar com uma garota de seu círculo social. Leonardo estava muito chateado com o divórcio e inicialmente ignorou as pressões da mãe. No entanto, a situação ficou evidente para todos quando ela começou a aparecer em seu escritório diariamente, durante semanas, insistindo na ideia. Com essas informações, finalmente coloquei as peças do quebra-cabeça juntas e percebi que minha sogra havia armado toda a situação das fotos para nos separar. Por um lado, senti muita raiva dela e uma vontade de expor tudo, mas, por outro, queria manter a calma pelo bem do meu filho. Decidi que era melhor deixar a situação passar até encontrar o momento certo. 6 meses depois, durante o processo de divórcio, recebi um e-mail inesperado da minha sogra. Ele havia sido enviado acidentalmente para mim, quando, na verdade, ela o destinava à mulher que estava tentando aproximar de Leonardo. No e-mail, minha sogra detalhava um plano para convencer essa garota a conquistar Leonardo, e assim, conseguir acesso ao dinheiro dele. Descobri que minha sogra estava se divorciando e sabia que Leonardo não iria financiar seu estilo de vida extravagante, então estava determinada a garantir essa nova fonte de renda através do casamento dele. Decidi confrontá-la e liguei para questionar como ela poderia fazer algo tão cruel ao próprio filho. Ela não mostrou remorso, e sem qualquer hesitação, disse que eu poderia contar o que quisesse a Leonardo, pois ele não acreditaria em mim. Diante de tanta convicção,
decidi encerrar a ligação e encaminhar o e-mail para Leonardo. Tentei ligar para ele, mas ele não atendeu, e acabei assumindo que ele tinha lido a mensagem e simplesmente não queria me responder. Nos meses seguintes, o processo de divórcio continuou, e eu dei à luz uma linda menina. Leonardo, mantendo certa distância, se mostrou extremamente solidário e estabeleceu um fundo fiduciário em nome de nossa filha. Ele não chegou a se casar com a mulher que sua mãe havia sugerido, e a própria sogra pareceu desaparecer da nossa vida, o que interpretei como um sinal de que ela finalmente desistira de interferir. O tempo passou, e 1 ano depois o divórcio foi oficializado. Com minha filha nos braços, decidi recomeçar minha vida em uma nova cidade. Logo após ela nascer, me mudei para longe da casa dos meus pais, determinada a construir um novo futuro para nós duas. Um dia, tive um visitante inesperado na porta de casa. Não tínhamos conversado desde o divórcio, então foi uma surpresa vê-lo ali. Ele estava ofegante, com as roupas molhadas de suor, como se tivesse corrido. Eu o deixei entrar, e logo perguntei o porquê estava ali. Leonardo me disse que sentia muito por tudo o que aconteceu entre nós e lamentava nosso divórcio, porque agora ele sabia a verdade sobre o que realmente aconteceu. Fiquei confusa, mas ele continuou explicando que estava na casa de sua mãe. Ele estava procurando uma toalha no armário quando viu as fotos minhas, que ele acreditava serem de uma traição. Ele ficou surpreso, pois nunca havia compartilhado essas fotos com ela. Depois disso, ele as levou de forma sorrateira para casa. Então, lembrou-se das minhas palavras, de que as fotos haviam sido manipuladas, e conseguiu confirmar isso com a ajuda de um amigo fotógrafo alguns dias depois. O fotógrafo conseguiu provar que minhas suposições estavam corretas. Foi nesse momento que Leonardo percebeu que a mãe dele estava por trás de tudo e que ela havia criado as fotos para nos separar. Ele veio correndo até mim para se desculpar. Eu comecei a chorar, não por causa do que ele fez, mas porque finalmente estava sendo provada inocente. Olhei para Leonardo e disse que ele deveria ter confiado em mim desde o começo. Disse a ele que fiquei surpresa quando ele não respondeu o e-mail que eu havia enviado a ele 6 meses atrás sobre a mãe dele. Ele me perguntou qual e-mail era aquele, e ao ver a mensagem no meu laptop, sua mandíbula caiu. Ele me explicou que aquela era a primeira vez que via aquele e-mail, e naquele momento, estava noivo da garota que sua mãe queria que ele se casasse. Ficamos em silêncio por um bom tempo, cada um refletindo sobre o que fazer a seguir. Depois de algum tempo sem palavras, Leonardo sugeriu que nos encontrássemos novamente depois de termos pensado melhor e esclarecido tudo. Combinamos de nos encontrar na minha casa no dia seguinte. Quando nos vimos, ele me explicou que não havia lido o e-mail antes porque ele foi automaticamente marcado como spam na caixa de entrada. Quando finalmente leu o e-mail com atenção, percebeu que sua mãe havia conseguido que ele assinasse alguns papéis, alegando que eram para garantir que ela tivesse uma participação financeira relacionada à nossa filha. Ele achou estranho, mas acabou assinando os papéis para evitar mais pressões de sua mãe sobre o casamento com aquela garota. Ele me contou que se noivou com ela depois que sua mãe se separou do padrasto, e em um momento de fragilidade, ela o convenceu a se casar com a garota, que estava internada no hospital devido a uma intoxicação. Quando a garota se recuperou, a mãe de Leonardo conseguiu que ele assinasse outros papéis, alegando que eram contratos de fornecedores relacionados ao noivado. Leonardo leu os documentos, e embora parecessem normais, assinou sem desconfiar de nada. Mais tarde, ele me confessou que não fazia ideia do que aqueles papéis realmente significavam e agora estava assustado com toda a situação. Decidimos que era hora de procurar o advogado de Leonardo o mais rápido possível. O advogado, irmão do padrasto dele, ficou surpreso com a audácia da mãe dele ao criar um plano tão complicado. Ele nos mostrou solidariedade, mas nos alertou de que não havia evidências suficientes para acusá-la. Quando mencionei o e-mail que enviei a Leonardo, ele explicou que a mãe dele provavelmente encontraria uma maneira de desmentir isso e provar que não havia base suficiente para uma acusação. A única forma de reverter a situação seria uma confissão por parte dela. Agradecemos a atenção que ele nos deu, e após a conversa, voltamos para nossas casas, refletindo sobre os próximos passos. No mês seguinte, decidi tomar uma atitude. Sabia que minha sogra não gostava de mim, então pensei que,
talvez, irritá-la fosse a chave para fazê-la confessar seu plano. Com a aprovação de Leonardo, no dia seguinte liguei para ela com a gravação ativada. Ela não atendeu nas 2 primeiras tentativas, mas na terceira, estava claramente irritada, perguntando por que eu estava a incomodando. Fui direta e perguntei por que ela havia destruído meu casamento com Leonardo. Ela parecia exausta e sem saber o que responder, então continuei, dizendo que sabia que ela estava por trás de tudo, tentando tomar a riqueza de Leonardo. Disse a ela que só queria entender por que ela achava tão crucial destruir nosso casamento. Depois de algumas tentativas frustradas de se esquivar, ela finalmente falou a verdade. Admitiu que fez de tudo para nos separar, até mesmo conseguiu imagens manipuladas com a ajuda de um amigo e as enviou para o escritório de Leonardo. Fiquei profundamente triste ao ouvir isso, mas tentei buscar mais informações sobre os detalhes do e-mail dela. No entanto, ela se calou e não disse mais nada. Então, encerrei a ligação e enviei o áudio para Leonardo. No dia seguinte, Leonardo convidou sua noiva para um restaurante chique, já que eles não haviam tido muitos momentos a sós desde o noivado. Ele começou a fazer perguntas sobre a família dela, mas percebeu que ela não conseguia responder nem às questões mais simples sobre seus próprios pais. Frustrado, Leonardo pediu que ela contasse a verdade antes que fosse tarde demais, especialmente considerando a rapidez com que sua mãe estava colocando o plano em prática. Finalmente, a noiva cedeu e revelou a verdade. Ela não era de fato quem dizia ser. Na realidade, ela era uma amiga da mãe dele, uma universitária que conheceu a mãe de Leonardo em uma aula de yoga. Ela explicou que, ao saber das dificuldades financeiras da jovem, a mãe de Leonardo propôs que ela fingisse ser de uma família rica e se casasse com ele, para assim obter sua fortuna. A jovem contou ainda que a mãe de Leonardo falava mal dele constantemente, alegando que ele havia roubado o dinheiro dela, o que a motivou a aceitar o plano, pensando que estaria ajudando sua amiga a recuperar o que lhe pertencia. Leonardo ficou comovido ao ouvir a história e ofereceu ajuda financeira à garota para sua educação, caso ela decidisse ficar do lado dele e expor o plano da mãe. Ela disse que pensaria sobre isso e deixou Leonardo aguardando uma resposta. Mais tarde, Leonardo veio à minha casa e me contou tudo sobre o que havia descoberto. No meio da conversa, ele recebeu uma ligação da noiva, dizendo que estava pronta para colaborar com ele, pois não se sentia bem em continuar o plano da mãe. Leonardo agradeceu e disse que entraria em contato com a noiva em breve para discutir os próximos passos. Eu então compartilhei tudo com minha irmã, na esperança de obter alguma sugestão. Foi quando ela elaborou um plano para fazer com que minha sogra confessasse seus verdadeiros planos de tomar a fortuna de Leonardo. Como agora tínhamos acesso direto à noiva de Leonardo, que também estava ciente das manipulações da mãe dele, a ideia era pedir que ela marcasse um encontro privado com a sogra, onde poderia questioná-la sobre os detalhes do plano, ou até mesmo revelá-lo na frente de Leonardo. Se a mãe de Leonardo concordasse em se encontrar com a noiva, ela poderia instalar câmeras escondidas na casa dela para gravar a conversa e capturá-la em flagrante. Leonardo aprovou a ideia e perguntou à noiva se ela estaria disposta a fazer isso. Ela aceitou, e assim seguimos com o plano. No dia seguinte, a noiva de Leonardo ligou para a mãe dele, explicando que gostaria de entender melhor todo o plano para evitar ser enganada. A mãe de Leonardo hesitou, mas acabou concordando em se encontrar com ela em sua casa. No encontro, eles posicionaram câmeras escondidas atrás de vasos e quadros e aguardaram a chegada da mãe de Leonardo. Assim que ela chegou e se acomodou, a noiva, seguindo o combinado, começou a fazer perguntas sobre os documentos que a mãe de Leonardo havia conseguido que ele assinasse. A mãe de Leonardo perguntou como ela sabia sobre aqueles documentos, e a noiva respondeu que Leonardo havia informado. A mãe explicou que aqueles papéis davam a ela controle sobre a propriedade de Leonardo e seu dinheiro no banco. A noiva então perguntou se isso não era suficiente, e a mãe respondeu que, para manter seu estilo de vida, precisavam fazer muito mais. Ela acrescentou que o próximo passo era garantir que a noiva e Leonardo se casassem, para que ela fosse nomeada como beneficiária principal na empresa dele. Em seguida, planejava organizar um acidente para Leonardo, para que ela pudesse receber o dinheiro automaticamente. A noiva ficou chocada,
mas manteve a calma e continuou perguntando se medidas tão extremas eram realmente necessárias. A mãe de Leonardo, sem hesitar, justificou o plano de assassinato, contando mentiras sobre ele. A noiva, para não revelar seu disfarce, apenas concordou e pediu mais detalhes sobre o plano. A mãe de Leonardo riu e disse que ainda pensariam nos próximos passos. Assim que a mãe foi embora, a noiva de Leonardo ligou para nós e nos mostrou as filmagens. Tanto eu quanto minha irmã ficamos horrorizadas com o quão cruel minha ex-sogra era, imaginando como devia ser difícil para Leonardo testemunhar isso em primeira mão. Leonardo se manteve firme e disse que tinha outro plano para desmascarar sua mãe. Após ver o vídeo, ele acreditava que aquilo já era o suficiente para incriminá-la, mas queria mostrar sua verdadeira face para todos antes de entregá-la à polícia. Como a mãe de Leonardo estava interessada na empresa dele, ele decidiu fingir que lhe deixaria tudo após sua morte. Dessa forma, sua noiva não precisaria se casar com ele, e ele poderia pegar sua mãe em flagrante na frente de todos. Concordamos, pois esta seria uma forma de vingança por tudo o que ela o havia feito passar. No dia seguinte, mostramos o vídeo ao advogado de Leonardo e explicamos o plano. Ele deu sua aprovação, contanto que ninguém se machucasse. Leonardo então ligou para sua mãe, pedindo que fosse até sua casa urgentemente. Quando ela chegou, ele contou que sua vida havia se tornado vazia após o divórcio, e que agora queria deixar o negócio e tudo o que possuía para viver uma vida tranquila nas montanhas. Sua mãe tentou fazê-lo mudar de ideia, mas Leonardo afirmou que sua decisão era final e que pretendia nomeá-la como herdeira de sua fortuna. Surpresa, mas visivelmente satisfeita, ela concordou. Leonardo então disse que precisaria que ela assinasse alguns papéis antes de iniciar o processo formal e que organizaria uma festa de despedida para se despedir de todos uma última vez. Ela aceitou e assinou os papéis, que na verdade, eram aqueles que ela já havia assinado antes, dos quais Leonardo tinha cópias através de sua noiva. Logo após o encontro, a mãe de Leonardo ligou para sua noiva para excluí-la do plano, dizendo que pagaria a ela assim que recebesse o dinheiro. A noiva perguntou qual era o plano dela para Leonardo, e animada, a mãe dele deixou escapar que pretendia empurrá-lo do terraço durante a festa de despedida, tomando assim toda a fortuna. A noiva enviou essa informação a Leonardo por mensagem, e ele, então, ajustou o plano final. Leonardo organizou a festa para o mês seguinte, preparando um show de luzes e posicionando holofotes no terraço para iluminar sua mãe quando ela tentasse executá-lo. Seu plano era desligar as luzes enquanto estivessem no terraço, substituir-se rapidamente por um manequim, e capturar tudo com câmeras noturnas para obter provas. No dia da festa, tudo ocorreu conforme planejado. Leonardo cumprimentou os convidados e anunciou suas intenções à sua mãe, seguido de um discurso emotivo sobre como se sentia em relação à vida. Eu estava presente com minha filha, e a mãe de Leonardo não perdeu nenhuma oportunidade de me fazer sentir inferior. Ignorei as provocações da mãe de Leonardo até o fim da noite. Quando os convidados estavam começando a ir embora, ela começou a procurar por ele para uma conversa privada no terraço. Leonardo já estava convenientemente posicionado, e ela o seguiu. Ela começou falando sobre como ele era o amor da vida dela e o quanto seria difícil deixá-lo partir. Em seguida, a conversa mudou para temas financeiros, e ela começou a enfatizar a importância de manter o estilo de vida que ela tinha. Assim que as luzes se apagaram, ela considerou que aquela era a oportunidade perfeita para empurrá-lo da borda do terraço. Leonardo, rapidamente, se substituiu pelo manequim que havia preparado, e então ouvimos o baque da queda. Leonardo bateu palmas e, naquele momento, os holofotes foram ligados, iluminando sua mãe pendurada na borda, verificando se ele havia realmente caído. Quando as luzes acenderam, todos puderam ver o manequim caído no chão. Os convidados olharam para cima, chocados, enquanto ela, pasma, tentava fugir. Leonardo a interceptou e, ali mesmo, explicou tudo, revelando o plano que ela havia tramado para os convidados. Enquanto ela fazia birra e tentava se justificar, liguei para a polícia, e a mãe de Leonardo foi finalmente levada sob custódia. Após a festa, ninguém apareceu para ajudar a mãe de Leonardo, incluindo seu marido e os pais dela. Pouco tempo depois, ela foi levada a julgamento, e, com base nas acusações feitas por Leonardo,
Ela foi processada por tentativa de homicídio e fraude financeira, apesar de ter se declarado inocente. O advogado de Leonardo tranquilizou, dizendo que, com as evidências que tinham, não havia nada com que se preocupar. Leonardo usou parte do dinheiro para financiar a faculdade de sua ex-noiva, agora chamada Diana, e decidiu apoiá-la em seus estudos. Ele também veio até minha casa e perguntou se poderíamos dar uma nova chance ao nosso relacionamento. Respondi que, por ora, não, pois ele ainda tinha muito a processar, mas garanti que ele sempre teria meu apoio. Leonardo concordou. Com o tempo, o negócio da minha irmã começou a prosperar, e ela devolveu o dinheiro que Leonardo havia investido. Ele decidiu tirar alguns meses de descanso e foi passar um tempo em sua cabana nas montanhas. Quanto a mim, comecei a trabalhar, agora que minha filha já estava maior, e estou planejando mudar para outra cidade em busca de melhores oportunidades. Meu Deus, enfrentar uma sogra dessas é quase pior do que lidar com um inimigo declarado. Ainda bem que as coisas se resolveram, mas que batalha a protagonista teve que passar. Agora, fico me perguntando, será que vale a pena ela voltar para Leonardo, depois de tudo que aconteceu? Se fosse comigo, eu pensaria 2 vezes. A protagonista foi muito corajosa, mas, depois de Leonardo não ter acreditado nela e ter preferido ouvir a mãe, é complicado imaginar reatar. Talvez ela esteja melhor seguindo em frente, longe de tanta intriga, e construindo uma vida onde tenha paz e segurança. Afinal, ela merece um recomeço sem tanto drama. O que você acha? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!